Bom dia, pessoal. Então vamos continuar com a aula sobre vetores, soma de vetores. Na videoaula passada eu mostrei para vocês os dois primeiros casos, que eram vetores que eles tinham a mesma direção, certo? Um tinha a mesma direção e o mesmo sentido, e o outro tem a mesma direção e sentido contrário. Então, se eu tenho duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, elas se somam, certo? Os vetores se somam, o módulo deles se soma. E quando tem vetores com a mesma direção, porém um contrário ao sentido do outro, significa que é o mesmo exemplo do cabo de guerra, ou seja, só diminui um do outro. Tá? Para a aula de hoje, eu reservei o terceiro caso, que são vetores perpendiculares. Que são perpendiculares, eles estão a 90 graus um do outro. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma caixinha aqui, certo? E vamos imaginar o seguinte, que alguém puxa essa caixa para cima. Se alguém puxasse essa caixa para cima, o que ia acontecer com a caixa? A caixa ia se movimentar para cá, certo? Só que, digamos que eu coloquei uma outra corda, só que agora perpendicular a ela, para cá. E os dois exercessem uma força ao mesmo tempo, ou seja, alguém puxa para cá e alguém puxa para cá. A caixa ela não vai nem para cá e nem para cá, certo? Intuitivamente a gente pode ver que essa caixa vai para onde? Ela vai para cá. Ok? Então, só que para somar esses dois vetores, a gente viu que o vetor resultante o que é? É substituir esse vetor que está subindo e esse vetor por esse. Eu tenho que saber o que? Como que eu calculo esse vetor resultante aqui, certo? Ou seja, como que eu posso substituir o vetor esse e esse por esse? Ou seja, que módulo que ele vai ter, que ângulo que ele vai ter, tá? Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. É bem tranquilo, também não tem nenhum problema. Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer o mesmo exemplozinho ali de novo ali. Então, existem duas maneiras de eu calcular. A primeira é geometricamente. Então eu tenho o vetor A e o vetor B perpendicular, certo? Lembra, essa regra só vale quando ele é perpendicular, ou seja, quando ele tem 90 graus aqui. Tá? Então só para adiantar, na aula de hoje a gente vai ver quando ele é 90 graus e na próxima aula a gente vê quando não é 90 graus. Vale para qualquer um. Ok? Então, geometricamente, como é que a gente pode fazer isso? Se eu tenho um vetor puxando para cá e um vetor para cá, eu pegar uma régua e fazer exatamente o tamanho do vetor A aqui, colocar o ângulo exatamente de 90 graus, o mesmo ângulo aqui, a maneira de calcular isso geometricamente é eu traçar uma reta paralela a essa daqui e uma reta paralela ao vetor B aqui em cima. Certo? A interseção que eu tenho aqui na ponta aqui, ó, eu traçando daqui para cá, eu tenho o vetor R. Tá? Essa é a maneira de a gente calcular geometricamente. Então tem que ter uma régua certinha, tem que medir e o valor ele dá bem aproximado. Tá? Mas muitas vezes você não tem essa régua na hora, você quer calcular o valor ali, de uma maneira matemática, vamos dizer assim. Para isso a gente pode usar o teorema de Pitágoras, certo? Por que o teorema de Pitágoras? Então, mesmo desenho agora, se a gente colocar aqui, quando eu traço uma paralela aqui e uma paralela aqui, significa que a distância daqui para cá é exatamente o valor do B. E essa distância que a gente traçou daqui para cá, ó, é exatamente o tamanho do A. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trazer esse A para cá. E agora a gente tem um triângulo. Se vocês lembram do nono ano, esse triângulo se chama triângulo retângulo. E o triângulo retângulo foi bastante estudado por Pitágoras, que ele criou até um teorema que dizia que o quadrado da hipotenusa, que é o R, é igual à soma do quadrado dos catetos, que é a soma do quadrado do A e do B, certo? A e B. Então, esse é o teorema de Pitágoras, que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B quadrado. Como eu quero o valor de R, raiz de A quadrado mais B quadrado. Então essa é a maneira de calcular utilizando o teorema de Pitágoras. Okay? Vamos para um exemplo. Então, exemplo com números agora. Então eu tenho um vetor com módulo de 3 metros e um vetor com módulo de 4 metros. Ok? Poderia traçar ele paralelo aqui, medir com 3, mas a gente vai fazer isso usando Pitágoras. Ok? Então vamos lá. Então, o teorema de Pitágoras diz que o vetor R, o vetor resultante, é igual a
o vetor a ao quadrado mais o b ao quadrado. Aqui não importa a ordem que eu colocar o a ou o b, tá? Não vai mudar se eu escolher esse aqui como a ou esse como b. Não vai mudar. Eu escolhi por acaso o a e o b. Então, a ao quadrado, não esquecer que é quadrado, né? Então o a eu considerei como se fosse o 3 e o b o 4. Então 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Soma aqui, 9 mais 16 vai dar 25. A raiz de 25 é 5 metros. Então se eu pegar e traçar uma linha reta aqui com 3 centímetros e uma reta para cá com 4 centímetros, fazer aquela paralela aqui, tá? A gente vai ver que essa diagonal que vai daqui, ela vai ter exatamente 5 metros, no caso centímetros, se eu colocar ali, né? Que ele marcava como centímetros, mas o tamanho é metros. Ok? Tá? Então, esse era a nossa aulinha de hoje, para a gente calcular vetores quando eles são perpendiculares. Tá? Eu deixei, acho que se não me engano, são 4 exercícios no Google Sala de Aula, então a gente faz, entrega, e para a próxima aula a gente vai continuar ainda com vetores, e agora a gente vai ver vetores que não estão a 90 graus, eles estão com um ângulo qualquer, diferente de 90, inclusive de 90 também funciona, mas a gente vê na próxima aula. Beleza? Tá? Não esqueçam de convidar os amigos para fazer as tarefas. O primeiro 6 ele está com... a gente chega quando o pessoal entrega 50% da turma, tá? Dá um toquinho pro pessoal lá que vamos ter problema depois para voltar se o pessoal não colaborar, tá? Então a gente está fazendo uma coisa bem tranquila, bem devagar. Depois, quando voltarmos na presencial, vai ter aquela correria toda para voltar todo o conteúdo para esse pessoal também que não fez, certo? E quem for fazendo agora vai fazendo com calma e vai ver que está bem tranquilo, ok? Então tenha uma boa semana, tá? Eu vou postar lá os exercícios na segunda-feira à tarde, tá? Então se você está vendo esse vídeo, provavelmente eu já postei lá. Então eu vou postar isso na segunda tarde. Vocês têm até o final da semana para me enviar esses. São 4 exercíciozinhos bem simplesinhos, ok? Então tenha uma boa semana e